Vale a pena. Muito bom passar essa. Uma matriz energética que não utiliza água, não produz gases do efeito estufa e não gera resíduos. É a matriz fotovoltaica. O programa em discussão entrevista Rodrigo Sawaia, ele é presidente da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, para entender o potencial de crescimento dessa energia renovável no Brasil. Rodrigo, obrigado pela sua presença. E vamos começar entendendo o que é energia fotovoltaica. Eu acho que tem a ligação com a energia solar, né? Está correto. Justamente a energia solar fotovoltaica, Jeremias, é um tipo de energia solar. Com o sol a gente pode secar grãos, a gente pode esquentar água para o chuveiro, né? Esse é o uso de aquecimento. E a gente pode gerar energia elétrica a partir do sol. Esse é o lado que a gente vai conversar hoje, que é energia solar fotovoltaica. Energia solar fotovoltaica. Geralmente, quando a gente olha nas casas, eu até conversava com você, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na Secretaria da Habitação, eu me lembro que existe uma lei que obriga as novas casas populares todas já vinham instaladas com o aquecimento solar, né? Só que, geralmente, esse aquecimento é só para água, é isso? Isso. No passado, a única tecnologia solar que se utilizava nas casas da habitação popular era aquecer a água, né? Que ajudava a reduzir a conta de energia elétrica das pessoas. É bem bom, né? Porque o chuveiro... É uma ajuda boa. Agora, com a solar fotovoltaica, a gente consegue ir além. Porque além de esquentar a água para chuveiro, você consegue gerar energia elétrica que vai abastecer a geladeira das famílias, televisão, as lâmpadas de energia elétrica e os outros usos, celular para carregar o celular, computador, ventilador, tudo que tem necessidade de energia elétrica a gente consegue abastecer. Mas o custo, eu queria que você sabe o custo mais ou menos de só para o aquecimento de água e o outro varia muito? Você tem uma média disso? Vai depender muito do consumo, né? Então, para uma família de 4 pessoas, a gente pode dizer que um sistema de aquecimento de água ele é um sistema que tem um preço um pouco mais baixo do que um sistema fotovoltaico, né? Quando a gente fala num projeto como CDHU, que é um projeto de habitação popular, né, para pessoas de baixa renda que tem um consumo um pouco menor de energia elétrica e também do uso da água quente, a gente pode dizer que o sistema fotovoltaico ele pode ser instalado com menos de R$5.000 para uma família de baixa renda, reduzindo a conta dessa família em 70%. Uma ajuda super importante para o bolso. Isso no caso dos chamados imóveis de interesse social. Só que para uma família comum, assim, eu sei que varia, tem gente que nos assiste no Brasil todo, mas tem uma média assim, para instalar hoje um sistema desse fotovoltaico? Sim, a família média brasileira, Jeremias, são mais ou menos 4 pessoas e um consumo de mais ou menos 180 a 190 kWh de energia por mês. Quanto que isso vai custar na sua conta depende do preço da energia elétrica na sua distribuidora, no seu estado ou na sua região. O Brasil tem várias, o estado de São Paulo, por exemplo, tem várias distribuidoras. Mas para essa família média brasileira, o investimento ele fica mais ou menos em R$10.000 a R$12.500. E é um sistema que se paga em mais ou menos 4 a 7 anos. É um prazo médio ao redor do Brasil. Né? Você fala que se paga quando eu abato esse preço mensalmente, né, numa conta, depois de 4 ou 5 anos, eu consigo pagar ele com a redução que eu tenho da energia, que é cerca de 80% a 90%. Exatamente. Mas isso é a fotovoltaica, que é a transformação de energia elétrica, não esquenta só a água, não. É isso mesmo, é o fotovoltaico para energia elétrica, para todas as funções que a gente usa eletricidade. É possível justamente reduzir em até 80% ou 90% o gasto dessa família e cada mês ela vai ter uma conta menor. Depois de 4 anos, ela vai ter economizado o suficiente para pagar esse sistema, 4 a 7 anos, dependendo da região do Brasil. E é um sistema, Jeremias, que tem uma vida útil de mais de 25 anos. Os equipamentos são feitos para durar. A gente está falando aqui do estado de São Paulo, mas uma curiosidade, e quem mora num local que talvez a incidência de sol seja menor? Não tem problema, porque o Brasil ele tem um dos melhores recursos solares do mundo. Então, mesmo a região do Brasil que tem o pior sol do nosso país, o pior recurso solar, que é o estado de Santa Catarina, tem ainda um recurso solar 40% melhor do que a Baviera, na Alemanha, que é a melhor região da Alemanha para solar fotovoltaica. O potencial brasileiro é muito grande. Qual é o percentual hoje que você tem entre as energias renováveis? Só para explicar, porque nós temos a eólica, do vento e tal. Você tem algum número de percentual entre as renováveis e no contexto geral da energia convencional?
Tenho. Quanto que representa essa fotovoltaica hoje? Tenho. A matriz elétrica brasileira ela é bastante renovável, ela está mais ou menos em 87%, 88% renovável, a parte de geração de energia elétrica, mais ou menos 60% está nas hidrelétricas. A hidrelétrica é considerada renovável? Considerada renovável, né? Uma fonte de origem natural que se renova. Mas ela é mais, por exemplo, poluidora ou não? Porque... dependendo do projeto, ele pode ter um impacto maior porque você vai alagar uma área, né? E você também vai ter que deslocar, às vezes, a população que morava naquela região que vai ser alagada. Né? Sem contar que tem toda a fiação elétrica que passa, porque ali, quando você tem um sistema... Apesar que, acho que eu falei borracha, quando você não pode depender 100% do painel, não, né? Você tem sempre que ter uma ligação. A ideia é a gente poder combinar, e a melhor matriz elétrica ela é uma matriz diversa, diversificada. Então a solar ela vem para somar e para combinar com as outras fontes do Brasil. Não dá para ter só o painel. Não dá para você ter uma fonte só, nem só hídrica, nem só vento, nem só biomassa. Tem que combinar essas fontes com a solar também, para você ter uma matriz mais diversificada. Aí quando a gente tiver menos água disponível, a gente ainda tem o vento, o sol e a biomassa. Quando a gente tiver pouco vento, ainda tem o sol, a biomassa e a água. Mas armazena, porque vamos supor, não fez só uma semana. E aí? Então, você tem a opção sim de um sistema de armazenamento, que é um preço mais elevado, mas mais do que isso, toda a energia que você não estiver produzindo com o sol, você pode usar da rede elétrica. Certo. Então, você não vai abrir mão de uma para usar a outra, você vai combinar as duas tecnologias. E a energia fotovoltaica, mais para uso, pode ser para comercial também ou mais para uso doméstico? Pode, inclusive hoje em dia quem tem mais instalado energia solar fotovoltaica no Brasil são os pequenos negócios, né? Então uma padaria, um posto de gasolina, uma farmácia, esse pessoal paga uma conta muito cara também e tem linha de financiamento disponível no mercado para ele parcelar o seu sistema fotovoltaico. Entendi. Depois do comercial vem as pessoas nas suas casas, nas residências, e aí depois vem as indústrias, empatado com as indústrias temos o produtor rural. E aí, por último lugar, os prédios públicos, escolas, hospitais, postos de saúde também podem usar. Que legal. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns projetos aqui da Assembleia Legislativa, de iniciativa de alguns deputados que falam exatamente disso, de colocar em hospitais, no comércio. Nós temos aqui, por exemplo, foi citado na CDHU, que já é uma lei. É bem interessante. Eu sei que você que nos acompanha, todo mundo já pensou, né? Poxa, se eu tivesse aqui um sisteminha, será que eu ia economizar? Pois é, o Rodrigo, ele é da associação que representa esse setor aqui no estado de São Paulo, no Brasil? No Brasil inteiro. No Brasil todo, né? Então, você falou, e ele está trazendo para a gente essas informações, você falou sobre o percentual de quase 95% de energias renováveis, mas o percentual da energia fotovoltaica, quanto que representa hoje? A solar fotovoltaica, Jeremias, ainda é 1,2%. É bem pouco. Pouquinho, muito né? pouco, perto do enorme. Potencial brasileiro. Para a gente ter uma ideia, o nosso potencial técnico é de 27.500 gigawatts. Isso dá mais ou menos 178 vezes a matriz elétrica inteira do Brasil. Ou seja, com solar a gente abastece 178 Brasis em potência. Então, pegar um país, por exemplo, da Europa, que muitos usam ainda carvão como energia, né? E para eles não dá certo ou eu devo estar muito desatualizado, né? Tanto dá certo que eles estão na nossa frente, Jeremias. mesmo? O Brasil está atrasado, a gente não está entre os 10 principais países que usam a tecnologia. Na nossa frente, na Europa, tem Alemanha, Itália, Espanha, França, Reino Unido, todos eles estão na nossa frente. Então, o Brasil precisa acelerar. E por isso que vai ser tão importante o apoio aqui da Assembleia, o apoio do governo federal, também do governo do estado de São Paulo, para a gente desenvolver programas, políticas e incentivos para a solar poder avançar. A gente vai falar disso para você entender por que de repente, os números que o Rodrigo está trazendo aqui para a gente é de avanço de 2018 para 2019, do número dessa energia fotovoltaica que ampliou, me parece, dobrou. Ele vai trazer esses números para a gente. Mas antes eu vou dar alguns dados aqui, por exemplo, do deputado Sebastião Santos, que eu vi uma reportagem aqui dele, implantação de usinas de energia renovável. Ele fala aqui que empresários coreanos pretendem investir cerca de 2 bilhões de reais em ampla escala no estado de São Paulo, com a geração de energia renovável no setor fotovoltaico. A reportagem aqui da Assembleia Legislativa do deputado Sebastião Santos, do PRB, que pede e trabalha aí por um incentivo nessa área. Para a gente ter uma noção que tem
empresas internacionais de olho nesse mercado aqui, ou seja, se eles estão de olho é porque o potencial realmente existe e é interessante, né? O potencial é enorme e essas empresas, tanto da Ásia, quanto da Europa, quanto dos Estados Unidos, estão de olho no Brasil. E o nosso desafio aqui no estado de São Paulo é poder trazer os investimentos para cá, porque o Brasil inteiro está querendo esses bilhões de dólares em recursos indo para a sua região. No caso dos sul-coreanos, né? Mas, Rodrigo, em relação ao marco legal, ele já existe, tem que ser feito, o que ele traria de novidade para o setor? Precisa ser feito. Aqui no estado de São Paulo falta esse marco legal para energia solar fotovoltaica. Nós recomendamos que o governo do estado, a Assembleia Legislativa, através de seus deputados estaduais, trabalhem para construir um programa para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica em São Paulo. Um programa, por exemplo, São Paulo Solar, São Paulo do Sol, Sol Paulo, né? Alguma coisa assim que a gente possa desenvolver. São Paulo tem muito calor. A gente sabe que no interior, aí, rapaz, tem... Olha, Presidente Prudente, por exemplo, calor não falta. E a gente precisa usar essa energia, né? Com certeza. De uma forma consciente e ambientalmente, digamos, correta. Né? Inclusive, na semana passada, o governador esteve inaugurando uma grande usina fotovoltaica, né? Que foi desenvolvida por uma empresa associada, a AB Solar. Certo. Foram projetos importantes que vieram de leilões do governo federal. Tá aí uma outra necessidade, que o governo federal continue fazendo leilões e contratando energia solar fotovoltaica para que esses projetos possam vir para os estados e municípios. Aliás, um momento interessante, porque no nível federal vem coisas, novidades aí para redução do custo da energia no Brasil, mas aí em relação à energia advinda das geradoras por meio da água, Também o governo está falando num programa com o gás para reduzir o custo de energia elétrica, mas a gente acha que poderia ter um programa com energia solar para ajudar a reduzir os custos tanto para os consumidores, Jeremias, quanto também para o poder público. Hoje, a conta de energia elétrica, depois da folha de pessoal, a gente sabe que ele é um gasto importante do poder público, mas o orçamento do governo ele está muito afogado com gastos recorrentes. Conta de água, conta de luz, né? E se a gente puder gerar energia elétrica nas edificações públicas, a gente ajuda a aliviar esse gasto para que tanto o governo do estado quanto os municípios tenham condições de investir os seus recursos para trazer melhores serviços para a população. O programa em discussão está conversando aqui com o Rodrigo Sawaia, ele é presidente da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Você está entendendo aí o que é fotovoltaica? Que não é só a energia solar, porque a energia solar é o gênero, né? É o geral, exatamente. É o geral, e aí você tem dentro dessa a energia fotovoltaica que ela consegue, com aqueles painéisinhos que você vê em cima da sua casa, por exemplo, da sua casa, das casas onde tem esse painel, aquele painel ele vai tanto servir para aquecer a água, ou agora com a energia fotovoltaica, ela gera energia elétrica e você vai economizar aí de 80% a 90% da energia que você não vai desligar a energia convencional elétrica, mas você pode usar. E o retorno, segundo ele nos trouxe aqui, é de 4 a 7 anos. De 4 a 7 anos você consegue pagar isso, então é um custo-benefício bem interessante, já que esse equipamento dura aí cerca de 25 anos, 25 anos ou mais. Ou mais, né? Ou seja, depois de 7 anos, vamos colocar no máximo, você ainda tem aí 7 para 25. 18. Mais 18 anos para você usufruir desse equipamento com bastante qualidade também. Porque com certeza. Qualidade não dá defeito, não. Inclusive, é importante dizer, Jeremias, que o estado de São Paulo hoje é o estado número 1 em fabricação de equipamentos fotovoltaicos. Nós temos já mais de 40 fábricas no Brasil produzindo desde o módulo fotovoltaico, que o pessoal chama de painel, né? O nome técnico é módulo fotovoltaico, até o inversor, que é a parte que coordena essa energia elétrica para poder injetar na rede elétrica, mas também estruturas de suporte, rastreadores já estão sendo fabricados no Brasil e o estado de São Paulo é o estado número 1 dessa cadeia produtiva. Que legal. Você vê no futuro, assim, por exemplo, um dos problemas que a gente tem na fiação, diz que é muito caro, né? Você trocar essas fiações. Você acha que no futuro, se a gente utilizar a taxa bem maior, a gente vai conseguir tirar esse monte de fio aí, porque é individualizado, né? A gente vê, por exemplo, acho que na USP ali tem todos os postezinhos
tudo com energia fotovoltaica, então assim não precisa de fio, não precisa de nada, né? É energia limpa, não gera gás, enfim. Sim, a gente consegue aproveitar essa tecnologia e ajudar a reduzir tanto a quantidade de fiação quanto principalmente o gasto da sociedade com essas linhas, né? Tanto as linhas de transmissão quanto as linhas de distribuição, por dois motivos, Jeremias. O primeiro é que a gente está gerando energia junto das edificações. Você pode gerar essa energia no telhado das casas, dos comércios, das indústrias e dos prédios públicos. Aí essa energia vai ser consumida diretamente por aquela edificação e se tiver gerado qualquer energia a mais, você injeta na rede, então ainda vai poder utilizar essa rede para disponibilizar energia para o seu vizinho, para o seu bairro, para a sua região. Além disso, existem os sistemas com bateria, né? Sistemas isolados, como a gente chama, ou remotos, que eles vão gerar energia elétrica, seja para uma comunidade ribeirinha, para uma ilha, para uma comunidade na Amazônia ou distante, né? Ou eles podem gerar energia elétrica até para o que a gente chama de bens de consumo final. Um poste solar, né? Pode ser um sistema de monitoramento solar para você fazer segurança, pode ser uma torre de retransmissão de sinal de telecomunicação com solar, pode ser um carregador de celular solar, pode ser um guarda-sol solar. Pode ser um carro? Pode ser um carro solar, pode ser um ônibus solar, um avião solar. Entendi. Agora, quando você fala em uma usina, você precisa de grandes extensões de área para construir uma usina dessa? As usinas elas usam uma área maior, mas quando a gente compara a quantidade de energia que um sistema fotovoltaico pode utilizar por metro quadrado, é impressionante a eficiência e o poder dessa tecnologia. Mas a condução dessa energia depois vem via cabo para chegar na... Aí essas usinas de grande porte, elas são usinas de geração que estão conectadas no sistema por linhas de transmissão, né? Com a vantagem que você pode colocá-las mais perto das grandes cidades, dos locais de consumo, para reduzir o tamanho e o preço dessas linhas, né? Entendi. A gente está falando aqui sobre energia solar fotovoltaica, né? E eu quero trazer um pouquinho mais do conceito aqui, porque, principalmente ambiental, vantagens na utilização da energia solar fotovoltaica. Energia limpa, pode ser instalada em qualquer lugar, sistema silencioso, fonte inesgotável, sistema confiável, enfim. Então, mas nós temos, eu fiz uma pesquisa aqui, Rodrigo, de algumas iniciativas aqui da Assembleia Legislativa. E a gente já falou aqui do deputado Sebastião Santos, que fala do investimento sul-coreano no estado de São Paulo, e tem outras várias iniciativas, tem muitos projetos, por exemplo, aqui, esse aqui do deputado Paulo Fiorillo, do PT, dispõe sobre a implantação de pontos de energia elétrica nos ônibus, demais equipamentos e dependências do transporte rodoviário coletivo intermunicipal. Depois também o deputado José Américo, também do Partido dos Trabalhadores, torna obrigatória a implantação de painéis solares fotovoltaicos nos colégios da rede pública e na rede hoteleira do Estado. A gente vê que são várias iniciativas interessantes e para vários setores. Mas a sua sugestão é que se faça um programa, que a gente construa um programa mais estruturado. Essas iniciativas, elas são todas muito positivas. Então, eu queria começar parabenizando os deputados pelas iniciativas, mas você percebe que elas ainda estão muito esparsas, né? Elas estão desestruturadas, cada uma falando de um pedaço, de um segmento. E na Câmara também, às vezes os vereadores, eu quero que coloque aqui na minha cidade, então eu quero que coloque nesse hospital, né? Isso tudo tem que ser unificado. Tem que ser unificado. No caso do governo do Estado de São Paulo, isso tem que ser feito através aqui do trabalho da Assembleia Legislativa, em sintonia com o governo do Estado, que vai implementar esse programa, né? A nossa recomendação é que um programa desse tipo, ele trabalhe em 5 eixos principais. A gente tem que disponibilizar para a população financiamento, para que ela consiga instalar essa tecnologia sem tirar dinheiro do seu bolso ou da sua empresa. O custo-benefício é bom, mas assim, nem todo mundo tem 5 mil ou 12.500, né? De repente, variando, né? Exatamente. Então, é preciso ter financiamento. Outra coisa importantíssima é incentivo fiscal. Já existem algumas isenções tributárias importantes, mas aqui o Estado de São Paulo está perdendo para Minas Gerais.
Minas Gerais tem o melhor incentivo para a energia solar do Brasil. E não por acaso, enquanto Minas está na primeira posição na atratividade e na quantidade de investimentos já feitos na geração distribuída solar fotovoltaica, que são esses pequenos sistemas, o estado de São Paulo está em terceiro lugar, apesar de ter uma economia muito mais pujante e ser um estado muito mais rico, né? Então a gente precisa trabalhar o incentivo fiscal, tributário para o setor com ICMS. Precisamos também trabalhar a inclusão dessa tecnologia nos prédios públicos. Era o que a gente estava falando aqui de escolas, hospitais, delegacias, postos de saúde, para reduzir esse peso para o governo do estado e para os municípios do uso dos gastos com energia elétrica. A gente precisa também fazer com que esse programa ele tenha metas estruturadas de médio e longo prazo, né, que estejam alinhadas com as metas do Estado, por exemplo, para reduzir emissões de gases de efeito estufa, para melhorar a qualidade do ar e reduzir problemas de respiração para a nossa população, que a gente sabe aqui em São Paulo não é brincadeira a questão da poluição, né? E a gente precisa que esse programa olhe para a competitividade das indústrias, porque os fabricantes estão aqui e a oportunidade é que o Estado de São Paulo forneça produtos de qualidade com alto conteúdo tecnológico para os outros estados do Brasil e, quem sabe, para outros países da América também. Bem interessante. 5 eixos aí importantes, começando pelo financiamento que as pessoas precisam e daí atuando todo dentro da política pública para que possamos atingir níveis melhores em relação à energia fotovoltaica, que você havia dito que em relação a outros países nós estamos bem atrasados, não estamos nem entre os 10. Não estamos nem entre os 10. Para a gente ter uma ideia, Jeremias, no acumulado estamos em 21º lugar no ranking. Estamos muito atrás. Agora, o sol aqui, nós é um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo, né? Então a gente precisa, assim como nas outras fontes, olha, biomassa, hidrelétricas, né? E também na eólica, o Brasil é top 10. Então o Brasil tem que ser top 10 em solar e para isso a gente precisa de boas políticas. Agora, quando a gente fala no marco legal, isso pode ser no nível federal e pode ser no estadual também. Geralmente, quando se tem um marco, você começa no nível federal e depois, ou não, pode se fazer no estado de São Paulo e depois... Pode. Às vezes nós temos legislações que, a partir do estado de São Paulo, são utilizadas no nível federal também, né? Exatamente. Outros estados já começaram a fazer a sua lição de casa. O estado de Goiás, por exemplo, já fez o programa Goiás Solar, o estado de Pernambuco fez o programa PE Solar, o estado de Tocantins já tem o seu programa, a capital do estado de Tocantins, Palmas, tem o seu programa municipal, Salvador tem o seu programa IPTU amarelo, que é o IPTU do Sol, um desconto de IPTU para quem investe em solar fotovoltaica. Então, tanto o estado de São Paulo quanto aqui a capital precisam fazer essa lição de casa. Agora, falando do meio ambiente, a gente tem aí, por exemplo, o Acordo de Paris, que acho que é 2015, 2016, mas com metas, salvo engano, a partir do ano que vem, 2020, né? Correto. Isso também pode colaborar? Pode colaborar muito. A fonte solar fotovoltaica ela pode ter um papel importantíssimo para o Brasil para ele atingir as suas metas, porque é uma tecnologia limpa, renovável, competitiva. É uma das fontes mais baratas do Brasil hoje, a solar fotovoltaica. Ela também não emite gases de efeito estufa e não emite poluentes. Então ajuda a melhorar a qualidade do nosso ar, da nossa água, do nosso solo e também reduzir as emissões. Eu queria que você explicasse um pouquinho a questão dos leilões do governo em relação à energia, né? Porque a gente vê as notícias, mais um leilão de energia. Como é que funciona isso? E dentro desse sistema, a energia fotovoltaica, se ela é competitiva, se não é? Essa nova gestão do governo federal, ela já estabeleceu um cronograma, vai fazer 2 leilões por ano para contratar grandes projetos de energia. Esse ano já fez um primeiro leilão agora no primeiro semestre e no segundo semestre, agora em outubro, vai fazer um segundo leilão de energia. A Solar participou no primeiro e vai participar no segundo também. Primeiro leilão a gente chamou de A-4, o governo contrata esse ano e os projetos têm que ser entregues daqui a 4 anos no futuro, e o A-6 vai acontecer em outubro e vai entregar projetos daqui a 6 anos lá em 2025. Ano que vem o governo faz mais 2 leilões e no ano de 2021 mais 2 leilões. Então a nossa expectativa é de que a energia solar fotovoltaica participe desses leilões todos do governo federal. São projetos competitivos. Os empreendedores, os empresários, eles fazem o seu preço, cada um dá o seu preço. Quem fizer o preço mais baixo ganha o leilão e constrói as usinas com um contrato de longo prazo de 20 anos com o governo para vender essa energia.
São empresas distintas as que fornecem energia hoje, vamos dizer, mais convencionais, embora renováveis, as hidrelétricas, por exemplo, ou são empresas diferentes que atuam nesse mercado, ou às vezes pode ser do mesmo... Tem dos dois. No começo eram empresas totalmente diferentes. Na verdade, a gente tinha o setor fotovoltaico avançando com empresas próprias, mas começaram a entrar as empresas mais tradicionais no setor. Então, hoje em dia, empresas de energia hidrelétrica, empresas até do setor de óleo e gás estão migrando para energia solar fotovoltaica, que é a fonte do presente e do futuro, como uma forma de diversificar os seus negócios e de continuar competitivos. Muito bom. Bom, a gente falou aí sobre os locais que podem ser utilizados e o Rodrigo ele trouxe informação bem interessante aqui, porque não é só você utilizar essa energia solar, no caso a energia fotovoltaica, porque ela realmente transforma a energia solar em energia elétrica. Em geral, você não vai utilizar só esse sistema, você vai utilizar o sistema convencional, mas a economia, você falou que é de 80% a 90%. Isso no campo industrial também? Também, inclusive, quanto maior o tamanho do consumidor, às vezes ele consegue economizar até mais, pode chegar até 95% de economia. O que vai faltar, esses 5%, 10% que vai faltar, é um custo mínimo, que a gente chama de custo de disponibilidade, que é como se fosse uma tarifa mínima que você ainda vai ter que pagar para a distribuidora, é uma exigência, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula esse setor, para você custear o uso da rede de energia elétrica. Então você continua pagando esse valor pequeno para custear esse uso. Isso que eu queria entender, porque assim, se eu tenho a minha... no caso da casa, eu tenho minha energia convencional, da energia elétrica que vem da distribuidora. Aí eu instalo o meu painel lá em cima, tudo direitinho. E vamos supor que eu não quero só para esquentar a água, eu quero a fotovoltaica que vai transformar o sol em energia elétrica para todos os meus equipamentos. Aí... fez uma semana que não fez sol. Aí essa energia ela pode ser guardada e eu tenho algum tipo de parceria com a distribuidora que ela pode fornecer mais, depois fornecer menos, de repente descontar. Como é que funciona isso? Sim, hoje o que existe é um modelo que a gente chama de sistema de compensação de energia. Então, você vai gerar energia, por exemplo, no telhado da sua casa, né? Se você gerar mais energia do que você consumiu no final do mês, você ganha um crédito de energia. O sistema contabiliza essa energia a mais que você gerou, você injeta essa energia na rede e disponibiliza ali para o seu bairro, para a sua região. O pessoal vai usar essa energia na hora, os seus vizinhos, né? As edificações ali perto da sua casa vão utilizar essa energia na hora. E eu já fico com o bônus. Você fica com o bônus que você vai poder usar para abater do seu consumo. Você não vai ganhar o dinheiro, mas você vai ter essa economia, esse bônus que você usa para abater do seu consumo. Então, se no mês seguinte você consumir um pouco mais, você já abate desse consumo. Por isso o sistema ele é dimensionado, ele é planejado para atender a sua demanda do ano. Porque aí em alguns meses você tem um pouco mais de sol, ele vai gerar mais energia, você vai ficar com um bônus. Em outros meses você tem um pouco menos de sol, ele vai gerar menos energia, você vai usar esse bônus. E aí no final do ano você está no 0 a 0 ali, você usou praticamente tudo que você precisava de energia elétrica. Agora, eu estou entendendo, Rodrigo, que assim, como a gente tem dentro das energias que nós utilizamos na nossa casa e na indústria, apenas acho que 1,2% só de de energia fotovoltaica, que é uma energia limpa, que não gera gás, que não precisa daquele monte de fio que a gente vê, que é um problema aqui nas grandes cidades, acho que no interior também. É um problema assim que para mexer nisso é muito dinheiro, né? Então assim, a gente tem que conviver com aquela coisa que em muitas cidades de muitos países já nem existe mais, porque é subterrâneo, mas também seria uma forma de você reduzir. Agora, o potencial é muito grande. Se você investe, por isso que você está falando da necessidade de ter políticas públicas, porque quando você investe, se barateia para todo mundo, né? Porque você usar o sistema aqui, por exemplo, a gente já viu iniciativas, na minha pesquisa eu vi, por exemplo, do ICMS, acho que uma portaria de 2015, tem outras anteriores, reduzindo o ICMS no estado de São Paulo para geradores específicos. Muito importante. Né? Tem iniciativas assim, mas assim, podem ser mais para que isso seja democratizado, né? Sim, o estado de São Paulo, nesse sentido, ele foi um pioneiro, junto com o estado de Pernambuco e o estado de Goiás. Esses foram os 3 primeiros estados, lá em 2015, que isentaram do ICMS a energia solar, fotovoltaica e outras fontes renováveis para as pessoas que geram energia na sua própria casa, na sua empresa, pode ser também um produtor rural.
é zerado desse ICMS da energia que ele compensa, esse sistema de compensação que eu falei. Agora, ocorre que em 2017, Minas Gerais foi além, passou na frente de São Paulo e dos outros estados brasileiros, porque melhorou esse incentivo. O estado de São Paulo hoje, ele dá essa isenção para projetos com até 1 megawatt de potência, o tamanho do sistema. Em Minas Gerais, esse tamanho é 5 vezes maior, até 5 megawatts de potência está isento de ICMS. O programa de discussão chegou ao fim. Eu tenho certeza que você deve ter gostado desse papo aí sobre a energia solar, energia fotovoltaica, né? Matriz fotovoltaica, que nada mais é do que aqueles painéis que a gente vê lá em cima do nosso... Quando as pessoas instalam, comumente conhecido como energia solar, mas que a energia fotovoltaica consegue transformar toda a energia do sol em energia elétrica e que você pode utilizar na indústria ou na sua casa. O Rodrigo Sawaia, ele é o presidente da Absolar, que é só colocar Absolar nos campos de busca aí. Se você quiser participar dos debates, ele veio aqui a participar do programa porque ele tem esse interesse de trazer a público debate sobre, inclusive, a questão pública para incentivo e também para disseminar essa informação sobre a energia fotovoltaica em todo o Brasil. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado. Já está convidado para os próximos programas. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Vale a pena. Muito bom, participação.